Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 23, versículo de número 3, que nos diz: Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Irmãos, a Bíblia, através de suas traduções, nos trouxe esta palavra, parede branqueada. Uma palavra do grego, kekonia mene, do verbo konial, branquear, caiar ou pôr branqueada. Antigamente, irmãos, as paredes das casas eram pintadas a cal, dissolvidas em galões de águas e passadas nas paredes com buchas. Por isto, paredes branqueadas. Mas neste versículo, irmãos, provavelmente o autor o ilustrou como um sentido metafórico de hipócrita, se referindo a uma parede fraca, que já estava em ruínas, paredes velhas, com a expressão de uma parede externa, pronta a diluir. Irmãos, parede branqueada por fora, com o exterior bonito, branco, puro, mas com seu conteúdo interior impuro, escondido totalmente em ruínas, se desmanchando. Irmãos, até Jesus usou este termo se referindo aos fariseus do Sinédrio, que se assemelharam aos sepulcros caiados ou branqueados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Mas o porquê de Paulo surgir com esta palavra? Sabemos que o livro de Atos foi para orientar a igreja primitiva em sua missão. E sabemos que o próprio Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Jesus a todo mundo, principalmente os gentios, onde o Filho do Homem, irmãos, levou a graça a todo homem diante da terra. Paulo, em sua defesa diante do Sinédrio, precisava criticar a plateia que estava diante dele com um discurso em que o faria ter liberdade e expressaria toda a sua comunicação, irmãos, em sua defesa. Fazendo tais expressões em suas palavras, ele atiçou o povo fariseu contra os saduceus, que não criam na ressurreição, e causou tal confusão. Esta confusão, irmão, serviu para dar a ele, naquele dia, um grande livramento de morte, pois queriam a todo custo matá-lo. Mas naquela noite, já retido em seu cárcere, o próprio Senhor se manifesta a ele e o anima com palavras, revelando a ele que iria dar seu testemunho também em Roma. No entanto, Paulo já estava seguro com a soberania de Deus e nada o temia. Já os judeus, mais de 40 deles, haviam jurado de morte a Paulo e estavam até fazendo jejum pela sua morte. Mas o socorro de Paulo, irmãos, logo chega e é enviado ao governador Félix. Parede branqueada. Palavra que Paulo, irmãos, se protagonizou a dizer sobre Ananias, filho de Zebedeu, homem cruel e violento. Exerceu o ofício de sumo sacerdote entre 48 e 59 depois de Cristo, mas foi assassinado pouco antes do início da guerra contra Roma, 66 e 70 depois de Cristo. Paulo corajosamente, irmãos, olhou para aquelas pessoas diante do Sinédrio e começou o seu discurso se defendendo, usando de suas palavras, mas o sumo sacerdote, porém, deu ordens para que batessem em sua boca. E Paulo chama de parede branqueada e ainda diz: Deus o julgará. Notemos, irmãos, que em Mateus 23, 27 e 28, os túmulos eram pintados de brancos caiados. Aqui Paulo estava fazendo uma homenagem a este homem, o chamando de maneira mais adequada, pois Ananias estava ali, irmãos, para julgar segundo a lei e segundo a lei judaica. Paulo tinha o direito, irmãos, a um julgamento justo, que declarasse que ele era culpado ou não. Não que apanhasse antes do tribunal ou punir. Seria muito difícil Paulo escapar daqueles homens. Houve a necessidade, irmãos, de Paulo ter muita astúcia para mover aquela multidão. Quando Paulo arrumou toda aquela confusão entre os fariseus e os saduceus, Paulo pôs fim a seu julgamento. A confusão foi tanta, irmãos, que o comandante temeu que Paulo fosse por eles despedaçado, e assim resolve tirá-lo daquele lugar e guardá-lo em uma fortaleza para a sua proteção. O certo é, irmãos, que Paulo conseguiu inesperado a seu favor, parede branqueada. E hoje, quantas paredes branqueadas passam por nossa vida?
Pessoas cheias de ódio, rancor, incrédulos, conhecem até a Bíblia, mas seus corações não tiveram mudanças, não se converteram e sim se convenceram. Por fora, paredes lisas e brancas, mas por dentro, irmãos, blocos de cerâmica velhas, apodrecidas com o tempo, ao ponto de se desmanchar, paredes branqueadas, túmulos caiados. Se voltem para Deus enquanto ainda dá tempo. Aleluias!